Bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócio. Temos quase que diariamente lido reportagens e uma discussão séria quanto a um problema dos entraves para o crescimento do Brasil, a taxa de juros. Os juros judiam tanto das pessoas como das empresas. Recentemente saiu uma matéria levantando a questão dos juros do cartão de crédito. Enquanto o Brasil, a taxa média do primeiro trimestre girou próximo aos 300% ao ano, comparado a outros países da América Latina e com os Estados Unidos, olha só, a Argentina gira em torno de 60%, a Argentina está numa situação complicada comparada ao Brasil. A gente pega Colômbia, México 37%, a gente pega outros países aqui, Uruguai na faixa de 30%, Estados Unidos 17%, Chile 25%. E essa discrepância para nós brasileiros pagarmos 300% ao ano, não tem lógica. Para tratar sobre essa questão dos juros, que para os bancos é um problema de inadimplência, eles alegam que o spread bancário, que é a diferença do valor que eles captam em relação aos valores que eles ofertam dinheiro, então eles tomam a um determinado valor e emprestam a outro valor, eles falam que essa diferença, que é uma aberração, não tem outro nome, é justamente pela inadimplência. Ora, saiu também um estudo comparando o spread no Brasil com a Itália, mercados similares, e chegou-se ao consenso no estudo, usando a técnica científica, que a diferença do Brasil para a Itália, do spread, poderia reduzir em mais de 30% o spread adotado aqui no Brasil, mostrando que tem como baixar sim, mas em primeiro lugar precisamos reduzir a concentração do sistema financeiro. E para reduzir essa concentração, nada melhor do que as cooperativas de crédito. Para falar sobre esse e outros assuntos relativos à questão de juros, ao cooperativismo de crédito, estamos recebendo hoje o professor contador Victor Palaro Bonilha, que é graduado em Ciências Contábeis, tem um MBA em Finanças e Controladoria e atua desde 2011 no Sicredi, um espetáculo de cooperativa muito bem representada aqui na cidade de Cianorte e região. Então, fique conosco para aproveitarmos a presença desse profissional para entendermos um pouquinho mais sobre o cooperativismo de crédito e o que pode ser feito para reduzir esses juros absurdos que temos aqui no Brasil. Professor Vitor, seja bem-vindo ao nosso programa, é um privilégio tê-lo aqui conosco. Você que atua na Unipar, na unidade aqui de Cianorte, onde estamos gravando o nosso programa de gestão de negócio. Então, vamos aproveitar justamente o momento dessa ampla discussão relativa aos juros. Primeiro, gostaria de saber um pouquinho mais sobre a tua carreira profissional. Você entrou na graduação em Ciências Contábeis, começou como estagiário no Sicredi e hoje, inclusive, é gerente de pessoa jurídica. Conta um pouquinho dessa história para nós, Victor. Exatamente. Como você bem disse, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença aqui nesse programa. Como você bem disse, eu iniciei lá no Sicredi em 2011 como estagiário e fiquei durante o primeiro ano nessa função. Depois fui crescendo dentro da profissão. Fui para a parte do administrativo e há 3 anos que eu já estou na área
comercial, trabalhando diretamente com vendas, com atendimento, e isso faz com que a gente vá se desenvolvendo cada vez mais como pessoa, e me proporcionou também vir a ter a cargo agora de professor da Unipar. Então eu levo as duas profissões simultaneamente, durante o dia lá no Sicredi e aqui à noite com os alunos aqui da nossa unidade de Cianorte. Além de estar gravando também algumas aulas para o EAD e para o semipresencial. Olha, multi-atividades. Pois é. Que bom, fico feliz em ouvir isso. Mas temos um problema, e um problema seríssimo a se resolver, porque a questão do crédito impacta diretamente o desenvolvimento do país. Exatamente. E não é de hoje que a gente vem lutando e questionando, saindo N reportagens, N matérias. No governo Lula melhorou muito em relação ao governo Fernando Henrique, que o crédito subiu. O Lula pegou 20, 21% do PIB e subiu até na faixa de 40%. Depois assumiu a Dilma, de 40% foi no auge, até 46%, próximo a 47% do PIB, mas estagnou e caiu. Então hoje estamos girando em torno de 41%, 42% do PIB, a relação crédito-PIB. Mas o grande problema mesmo, além da falta de recurso para o empreendedor, para o empresário e até mesmo para a pessoa física, é a questão da concentração do sistema bancário. Então temos hoje 5 grandes bancos: Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander. Sim. Que de cada R$5 que é movimentado na economia, R$4 gira nesses bancos. E saiu, a concentração é um dos problemas, embora a FENABRAN, a Federação dos Bancos, soltou um livro falando que o grande problema não é a concentração, quando na verdade a gente viu, comparando com a Europa, com os próprios Estados Unidos, a quantidade de bancos que tem. Quanto mais bancos, mais competição, mais concorrência, menos os juros, menor é o juro. E nesse meio, as cooperativas de crédito têm crescido e têm conseguido se diferenciar não só pela qualidade do atendimento, mas pelos juros baixos e também pelo fato de que o dinheiro, diferente de um grande banco, que você não sabe nem para onde vai, da cooperativa você está vendo, investindo, empregando, mas principalmente fazendo o dinheiro se movimentar na própria região. Na própria região. Então o que você tem a me dizer disso? Qual que é o caminho? Tudo isso que você disse vem ao encontro realmente desse oligopólio, né? Porque quando fica na mão de poucas pessoas, na verdade de poucas entidades, no caso da instituição financeira, eles podem fazer o que eles bem entenderem do mercado. E na realidade a situação não é bem essa. Hoje em dia existem vários novos mecanismos aí que a gente observa, com as próprias fintechs também, que vêm como uma opção, né, às instituições financeiras também, de uma outra forma, e também a questão da própria cooperativa de crédito. Hoje o cooperativismo de crédito no Brasil ele vem cada vez ganhando mais destaque, crescendo com números, poderia até dizer, exponenciais. As cooperativas às vezes duplicam de tamanho em 3 anos, né, os seus ativos totais, os seus depósitos, volumes associados de uma maneira geral, porque as pessoas percebem as diferenças que existem entre você ter uma conta em um banco convencional e até mesmo na própria cooperativa. Hoje em dia, não sei se é de conhecimento de todos, mas o ideal do cooperativismo é que você se associe a uma entidade, a uma instituição, e que aquela instituição vai prover os seus recursos, sejam eles as suas necessidades, né? A cooperativa ela nasce de uma necessidade. Então, o cooperativismo de crédito, ele nasce da necessidade de ter recursos. E como você bem disse, a parte financeira no país, às vezes a pessoa tem uma excelente ideia, mas não tem condições, recursos para dar continuidade nessa ideia. E às vezes ela vai atrás de uma instituição e vê que a maior parte do lucro, ou todo o lucro, ficaria na taxa de juros. Então isso muitas vezes inviabiliza um negócio. E a cooperativa de crédito, ela vem nessa intenção de atender os associados de uma maneira geral. É claro, obviamente, que o crédito passa por todo um processo de análise, de verificação, capacidade de pagamento e assim por diante, mas ela vem como uma alternativa, não na intenção, Claudemir, de ter um lucro em cima daquela operação, e sim de estar atendendo o associado. É claro que desse atendimento, obviamente,
tem-se a ideia de gerar um resultado financeiro, porque a cooperativa precisa continuar investindo em seus negócios e no dia a dia, para melhorar o sistema, melhorar a capacitação, para fazer tudo fluir de uma forma melhor. Só que o objetivo principal não é necessariamente o lucro, e sim o atendimento do associado. Por isso que a gente trabalha com taxas menores tanto na parte de juros, que é muito importante citar, mas também na parte de um consórcio, de um seguro. Às vezes eu converso com alguns associados, a gente pega, por exemplo, o caso do Sicredi. A nossa origem aqui da nossa região foi ali em Maringá. E até 2004, se eu não me engano, 2002, 2004, o Sicredi ele era somente público rural. E até hoje existem muitas pessoas que pensam que a cooperativa ela é segmentada, que a cooperativa ela pode ser segmentada, ou seja, atender um único tipo de público, ou se não, de livre admissão, que daí ela atende os mais variados tipos de pessoas ou empresas também, que é o caso da nossa cooperativa. Ela é de livre admissão. É de livre admissão. E a cooperativa hoje ela tem todos os produtos e serviços financeiros que qualquer outra instituição financeira tem. Um cartão de crédito, o aplicativo para você estar acompanhando. E olha só que engraçado, até mesmo hoje uma conta digital. A cooperativa verificando essa questão dessa mudança que tem do público jovem em relação a não ir até uma instituição financeira, a não ter que enfrentar uma fila, fazer um depósito, enfim. Ela criou já hoje em dia a conta digital do Sicredi, que chama WOOP, onde pelo próprio aplicativo você já manda os dados e já faz a abertura da conta. Desculpa, como chama? WOOP, W-O-O-P. W-O-O-P. WOOP Sicredi. E é uma conta digital, assim como a gente vê outras contas por aí. Por ter uma plataforma digital, consegue também ter redução em custos também para o associado não ser onerado. E a localização dele, porque a WOOP seria para todo o Brasil. Então o Sicredi também hoje está espalhado por todos os estados, praticamente todos os estados do país. E então, ao você abrir uma conta no WOOP, você vai ficar locado a uma cooperativa da sua região. Olha só, então eu tenho no Sicredi, eu tenho tudo que um banco oferece? Sim. Qual a diferença do Sicredi para um banco múltiplo, por exemplo? A diferença é relacionada, por exemplo, ao cliente, no caso, né? Um banco tradicional chama a pessoa com quem ele se relaciona de cliente. Lá na cooperativa a gente chama de associado ou de cooperado, cada cooperativa tem uma forma de tratar a pessoa. E o lucro do banco, Claudemir, é interessante lembrar que vão para quem? Vão para os acionistas. Então, os acionistas nem sempre têm a conta naquela instituição financeira. Você pode comprar uma ação do Itaú, do Bradesco, enfim, de qualquer outra instituição financeira, sem nunca ter entrado dentro dessa agência, porque você está preocupado com o lucro que aquela instituição vai gerar. Na cooperativa é o inverso. Você, para ter acesso à participação financeira que acontece através das sobras, que a gente denomina, né, dentro do cooperativismo, ou participação nos resultados, né, de uma forma mais atualizada, você obrigatoriamente tem que utilizar daquele produto e serviço. E a gente observa um fato muito interessante que são as assembleias. Então a cooperativa ela tem uma preocupação em chamar o associado até a cooperativa para falar, olha, durante o nosso ano, por exemplo, de 2018, a gente alcançou um resultado de X valor e esse resultado, parte vai ser remuneração do capital social, parte vai ser distribuição de lucros, parte vai ser utilizado para reinvestir. Então tem toda a destinação. E o lucro que você ajudou a gerar através das suas movimentações retorna para o cooperado, para o associado, através de resultado financeiro. O cooperado tem a opção de creditar lá na conta corrente dele a participação financeira nos lucros. E algo que isso torna interessante e importante lembrar é que a cooperativa, ela tem, por exemplo, no caso do Sicredi, ela tem atuação nacional, ou seja, ela está presente em praticamente todos os estados do país, só que com atuação regional. O que isso significa, como você estava dizendo na nossa chamada? O recurso que ele é aplicado, por exemplo, nas poupanças depositadas aqui na nossa região, ele vai ser usado para financiar produtores rurais que captam recursos para fazer um custeio, um investimento e assim por diante, aqui na região. Então isso fomenta a região. Não é um recurso, às vezes, que vai ser aplicado em outra instituição financeira, que vai ser utilizado para financiar, às vezes, de outro estado, de outra região, que não vai impactar. Compra de bancos em outro país, que é a notícia que a gente lê. Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Santander, rendeu tanto de lucro, e daí? Quanto que você ganhou? Ganhou nada. Você ganhou a conta para pagar, a tarifa mensal, pelo fato de você ter conta lá.
Então, esse é um grande diferencial, tanto que as reuniões de distribuição, tanto nas cooperativas agropecuárias como nas de crédito, tem chamado muita atenção. Inclusive, é um marketing mais do que positivo para as cooperativas. Quando o associado, o cooperado, fala, olha, retornou tanto para nós, é motivo de orgulho e motivo de eu participar ainda mais. Mas, como nem tudo são flores, temos problemas também no cooperativismo de crédito, que vamos tratar no próximo bloco. Fique conosco. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Como nem tudo são flores, no cooperativismo também temos problemas. Um dos problemas é o famoso risco moral. O que é o risco moral? Moral hazard. O que é esse risco? Vou dar um exemplo como o caso de uma seguradora. Quando você tem um carro sem seguro, nossa, eu estou gravando aqui no estúdio, num belíssimo estúdio montado aqui na unidade de Cianorte, na Unipar de Cianorte. Se eu tivesse com o meu carro aqui, ele estaria ou no corredor ou do lado de fora com uma corrente presa no meu pé. Só para dar um exemplo de tão seguro que eu estaria, com medo de roubarem ele. A partir do momento que eu contrato seguro, é o que a gente chama de risco moral, pronto, eu deixo, como é 110 da tabela FIP que está contratado, eu deixo na rua, sem preocupação, sem nada. Isso acontece também no cooperativismo, né? Quando está bom, o cliente, no caso de vocês, o cooperado, trabalha com a cooperativa. Na primeira oportunidade ele está traindo a cooperativa, está levando o dinheiro dele para um bancão. Como que funciona isso? Existe isso no cooperativismo mesmo, principalmente no Sicredi? E o que vocês têm feito, se existe, para evitar isso, Vitor? Certo. O foco da cooperativa ali no caso, a gente trabalha muito com o relacionamento. Um dos pilares principais para a gente fazer qualquer negócio é a transparência na gestão dos negócios e principalmente o relacionamento. Então, por quê? A gente vende algo que é intangível, nós vendemos um serviço. E você só vai comprar aquilo em que você confia. Então, por isso que a gente trabalha muito em cima de um contato próximo com o associado, está entendendo as necessidades, está fazendo uma oferta de um produto, um serviço, uma solução financeira direcionada para aquela
pessoa que realmente tem a necessidade daquele produto, para fortalecer o relacionamento. E aí, Claudemir, nessa intenção de evitar esse tipo de situação que você estava falando, para numa primeira situação sair da cooperativa ou de alguma outra forma. Porque é muito triste quando a gente vê um associado que está se desligando da cooperativa, que ele não está simplesmente encerrando uma conta, ele está se desligando do quadro social da cooperativa. É um movimento contrário ao que a gente deseja. Mas, infelizmente, a gente verifica em algumas situações que acaba acontecendo. Mas na intenção de evitar esse tipo de situação, a gente é muito focado em cima do relacionamento. O Sicredi vem crescendo a olhos vistos, inclusive patrocinando times, com a propaganda desde o Sicredi Pouped, que foi o maior sucesso entre as crianças, principalmente, ter o Pouped lá na casa. Eu sei porque meu filho tem uma coleção que o vô dele foi lá, fez questão de pegar na cooperativa para trazer para ele, de presente para ele, para estimular ele já e guardando dinheiro no cofrinho para poupar. Quais são os números de cooperados do Sicredi aqui em Cianorte? É interessante a gente citar que o Sicredi está estruturado em várias cooperativas singulares. São aproximadamente 100 cooperativas ao longo de todo o país, organizadas em centrais, então é tudo bem estruturado, é tudo bem certinho. Hoje a nossa cooperativa aqui que atende Cianorte, Paranavaí, Maringá, Londrina e região, ela chama Sicredi União Paraná São Paulo. E a gente ultrapassou a barreira de 200 mil associados. Inclusive o nosso associado número 200 mil foi o próprio cantor Daniel, que inclusive fez serviços publicitários para nós de uma maneira geral, porque foi um fato bem relevante para nós. Estamos com um projeto de expansão, de crescimento, para que esse número cada vez aumente mais, porque uma vez que você conhece o cooperativismo, você não quer sair dele. Aquele associado que ele realmente tem o sentimento de dono, ele evita até mesmo aquela questão que a gente estava conversando da própria infidelidade financeira ou qual o termo correto? Risco moral. Risco moral, exatamente. Então a gente se precave desse risco moral quando o associado ele tem aquele sentimento de dono, que ele sabe que ali ele está contratando um serviço que é dele mesmo, que o resultado que ele ajuda a construir retorna para ele no final como participação nas sobras. Então tudo isso vem somente a somar, a acrescentar dentro dos negócios do dia a dia. Vitor, e como é atender o dono? Pois uma vez que o cooperado é o dono. É uma situação assim... Eu vou lá com você, você cuida da carteira de pessoa jurídica, eu sou dono do Sicredi, eu vou lá e você começa a fazer análise de crédito e fala que para mim não pode, aquele valor que eu quero, aquela taxa que eu quero, não dá. Como que é isso, Vitor? Pois é uma situação até um pouco delicada, né, como você bem pode dizer, mas a gente tem que prevalecer em prol do bem comum. Então, em uma análise de crédito, a gente tem que analisar todos os pontos, a capacidade de pagamento, a ideia do negócio, enfim, uma série de situações. E em alguns casos, a gente tem sim que negar o crédito. Até engraçado comentar, mas as pessoas, às vezes, elas não têm nem receio de chegar e pedir aquele crédito. E, às vezes, ela está com o nome sujo ou está devendo em outro banco e, mesmo assim, ele chega lá e pede um crédito. E o nosso papel lá, enquanto gestor de negócios, gestor de atendimento, é filtrar essas situações e, de uma maneira, obviamente, educada, tá explicando para o associado que, naquele momento, ele não pode ter acesso ao crédito. Muitas vezes o nosso papel é até mesmo explicar como funciona o sistema financeiro, falar que hoje em dia existe algo que é o score, que conta toda a vida financeira dele. Às vezes a pessoa acaba de pagar uma dívida em um outro lugar, em algum protesto, alguma coisa do tipo, e ele já vem na intenção de fazer um crédito, achando que só porque ele limpou o nome ele já pode contratar um crédito. E na verdade hoje existe esse histórico da pessoa, do seu CPF, ou do seu CNPJ, enfim, que é o score. Então, isso, para a instituição financeira como um todo, veio a somar em uma análise de crédito, porque já conta toda a história da vida da pessoa. O score é a nota dele. É a nota dele. Que, inclusive, foi aprovado no Senado agora o cadastro positivo. Exatamente. Todas as contas que você compra a prazo serão registradas. Exatamente. E você mantendo o pagamento em dia, vai ter uma nota muito próxima a 1.000, que a nota vai até 1.000. Exatamente. E também você pode pedir para excluir você do cadastro positivo. Mas lembre-se, pedindo para sair do cadastro positivo, olha lá no materiais de construção, lá na panificadora, se você for querer comprar a prazo, eles vão consultar o teu nome lá, não existe o teu nome no cadastro positivo, não vão conceder crédito. Então é um cuidado que você tem que ter
E isso as cooperativas, assim como os bancos, já usam há muito tempo. É a questão de análise de risco. Cada cliente, um risco. Risco do quê? Dele não honrar com os compromissos assumidos. E como a cooperativa de crédito pensa no coletivo, porque se der lucro na operação, e eles procuram dar lucro, vai ser distribuído, volta para você que está fazendo a operação, que é aquela distribuição de recursos, que inclusive são eventos que deixam os associados, os cooperados muito felizes, porque são volumes expressivos. Tanto as cooperativas agropecuárias como as de crédito, quando sentam, participam e ficam sabendo do resultado e o que vai ser feito daquele resultado, que parte é reinvestida e outra parte é distribuída. Nossa, imagina no final do ano, quanto mais você usar, mais você vai receber de volta. Exatamente. É tudo que não tem no bancão, tem na cooperativa de crédito. Exatamente. É só muito importante lembrar também, Claudemir, que a cooperativa ela não é só de crédito, ela também é de investimento. Então hoje o Sicredi ele conta com um portfólio de investimentos de todos aqueles que você tem a necessidade. Então a gente tem o próprio certificado de depósito dentro da cooperativa, que seria o Sicredi Invest. Nós temos a poupança, como você estava bem falando sobre o Pouped, né? E um diferencial, por exemplo, da poupança da cooperativa para de outros bancos, o rendimento ele é igual, ele é determinado pelo Banco Central. Então o mesmo rendimento que gera em um banco tradicional também gera lá dentro do Sicredi. E o diferencial é que a nossa cooperativa, a nossa central, está fazendo parte de uma campanha que vai agora até o final de 2019. Essa campanha já existiu em anos anteriores, sempre tem algum incentivo de alguma forma para fomentar e trazer mais pessoas para o cooperativismo, que vai estar sorteando 1,5 milhão de prêmios até o final do ano. A adesão é gratuita, você fez um depósito a partir de R$100, já gera um cupom que você vai estar concorrendo a vários prêmios até o final do ano. São prêmios semanais, mensais e um de R$500 mil lá no final do ano. Então, pense bem, se você tem uma poupança e o rendimento é o mesmo, por que não está concorrendo a alguns prêmios dentro da cooperativa? Muitos ficam preocupados, Victor, em abrir uma conta numa cooperativa de crédito e, em paralelo, ter uma conta num banco tradicional. E a alegação que eles têm é a seguinte, que no banco tradicional, se eles forem para Curitiba, para São Paulo, enfim, para outro estado ou outra cidade, eles normalmente têm o banco lá para eles sacarem o dinheiro quando eles precisarem ou fazer alguma operação lá, sem contar as operações pela internet. Mas o cooperativismo de crédito, o Sicredi principalmente, dá essa possibilidade. Você pode operar em qualquer parte do Brasil, não é? Claro, Claudemir. Hoje em dia, a cooperativa tem quase 2.000 pontos de atendimento ao longo de todo o Brasil. Inclusive, um detalhe que vale destacar aqui para a nossa região do Paraná é que o Sicredi é a instituição financeira que mais tem agências no estado. Inclusive, tem várias cidades que só tem o Sicredi, não tem nenhum outro tipo de banco, entendeu? E vale lembrar também, é muito importante ressaltar, que o Sicredi ele participa da rede 24 horas, aqueles caixas eletrônicos vermelhos que tem em shopping, em supermercado. Então, se por acaso você tiver em uma cidade que não tenha uma agência do Sicredi para você estar indo lá para fazer um saque, você pode estar fazendo em uma rede compartilhada, que se fala, né? Um caixa eletrônico da rede 24 horas. Sem contar que no hall de produtos tem aplicações, como você falou, poupança, RDB, o específico do Sicredi, consórcio. Pois o consórcio dentro da cooperativa, ele é um produto muito utilizado pelos associados, é um serviço que tem bastante demanda, porque hoje em dia você pode fazer um consórcio para tudo. Não sei se todos têm conhecimento, mas quero fazer uma viagem, são as cartas de serviço, uma cirurgia plástica, quero trocar de carro, quero pôr uma energia solar na minha casa, na minha empresa. Hoje em dia existem cartas para você estar fazendo essa aquisição também, tanto do material, né, das placas, quanto da mão de obra, e são planos acessíveis. São planos ali que às vezes a partir de R$200 por mês você já pode adquirir algum valor de carta, então tem acesso a todas as pessoas. E o consórcio é um tipo de serviço que a pessoa que faz o primeiro, Claudemir, ela vai continuar fazendo o resto da vida, porque ela entende como que funciona. É um mecanismo muito interessante. E se alavancar. E se alavancar, exatamente. Pega a carta de é uma crédito. Compra planejada, você não paga juros, então só tem benefício. Ao final do grupo você recebe o fundo reserva, que é um diferencial também. A cooperativa ela devolve praticamente todo o fundo reserva, se não até 100% em alguns casos, né? Que não acontece nos outros consórcios. O que a gente não vê, às vezes, atendi uma associada recentemente que ela me falou que fez um
um consórcio de um implemento agrícola e chegou no final, ela teve que pagar mais uma parcela, graças à inadimplência. O programa de hoje mostrou para vocês o quanto tem de diferencial o cooperativismo de crédito, em especial o Sicredi, muito bem representado aqui pelo professor da Unipar, que também é gerente, pessoa jurídica do Sicredi aqui de Cianorte. Então, qualquer dúvida que você porventura ainda tem, não deixe de visitar uma agência do Sicredi. E se tiver a oportunidade, passe a ser sócio, passe a ser dono, a mais um cooperado a se somar a essa rede maravilhosa que já tem mais de 200 mil cooperados. Muito obrigado, Vitor, pela tua presença aqui hoje conosco. E muito obrigado novamente você que tem nos acompanhado o programa Gestão de Negócio. Termina aqui mais um programa. Encaminhe para nós através do nosso e-mail tv@unipar.br. Mande lá suas sugestões de programas, sugestões de entrevistas e, por que não, também as suas críticas. Muito obrigado pela sua audiência.